E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui para dividir com vocês o vídeo da semana sobre o texto que sobe hoje no site da Ágora, nas minhas redes pessoais, nas redes da Ágora, e agora o vídeo na nossa página aqui no YouTube. Como você já sabe, esse vídeo é uma sequência dos vídeos anteriores, porque é uma sequência dos textos anteriores também, e trata, mais uma vez, de um regime diferenciado de CBS e IBS com redução de 60% da alíquota padrão. Nesse caso, o regime diferenciado trata dos insumos agropecuários e aquícolas, que tem redução de 60% na alíquota padrão de CBS e IBS. Está lá no artigo 138 da Lei Complementar 214 de 2025, e ele é um pouquinho mais extenso, porque tem uma característica especial, que nós vamos tratar aqui na frente, que é o diferimento do recolhimento dos tributos sobre esses insumos. O primeiro ponto a que se refere é que a lei complementar não traz uma definição do que sejam esses tributos, como faz em outros regimes diferenciados. Ela simplesmente remete a uma tabela, que é o anexo 9 da lei, e aí enumera, com base na NCM e na NBS, os bens e serviços relacionados a esse regime diferenciado. Ou seja, são insumos para efeito CBS e IBS. Nesse caso aqui, insumos agrícolas e aquícolas, tanto bens quanto serviços. Isso é importante destacar. Bom, o anexo 9, ele é o anexo próprio dos insumos e ele não apresenta uma definição específica do que sejam seus elementos. A lei, mais uma vez, simplesmente remete ao anexo com as enumerações específicas e esse anexo remete a esses textos de classificação fiscal de NCM e NBS e ali estão definidos os insumos desse regime. A segunda característica é que esses insumos só podem participar do anexo caso estejam registrados como tal, insumos agropecuários ou aquícolas, no órgão competente do Ministério da Agricultura e da Pecuária. Ou seja, tem um ato administrativo que determina quais insumos são passíveis de serem classificados como tal para esse regime de redução de 60% da alíquota de CBS e IBS. Mais uma vez, um ato administrativo impacta diretamente na redução tributária de bens e serviços. É importante frisar isso porque a lei complementar faz isso a todo momento. Isso vai gerar um novo parâmetro do princípio da legalidade. Nós vamos estar mais acostumados com isso, porque a interferência do executivo nessas listas para os regimes diferenciados é muito grande, como a gente já vem vendo e veremos mais à frente. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar desse regime é a possibilidade de diferimento do recolhimento do tributo da CBS e do IBS no caso desses insumos, né? Como a gente sabe, as cadeias produtivas agrícolas e aquícolas elas têm várias etapas. Entre o sujeito que produz e o produto final, existem vários intermediários. E a lei faz questão de criar especificamente um deferimento para esse regime diferenciado em função disso. A figura do produtor rural é muito importante aqui. Receber um tratamento específico na lei, seja por não ser contribuinte, seja porque existe a figura do produtor rural integrado, né, que está verticalizado na cadeia de produção, e há tratamentos específicos para isso, sobretudo com questão do diferimento. Com relação ao diferimento, não vou gastar muito tempo com isso, senão vai ficar muito extenso o vídeo, que não é a nossa proposta, mas os parágrafos do artigo 138 tratam de tudo com relação a esse regime diferenciado. As possibilidades de ocorrência no parágrafo 2º, a dimensão do diferimento no parágrafo 3º, o encerramento das situações de diferimento no parágrafo 5º, o cálculo dos tributos após o encerramento do diferimento no parágrafo 7º, 8º e 9º, e a responsabilidade pelo recolhimento do tributo que foi diferido no parágrafo 6º. Ok? Tá tudo lá, depois vocês também podem ler o artigo que a gente tratou com mais detalhes isso aí. E a quarta e última característica desse regime diferenciado é que, assim como as outras tabelas, assim como os outros regimes que têm tabelas de enumeração dos seus elementos afetados pelos regimes diferenciados, o regime diferenciado para produtos agropecuários e aquícolas também tem a possibilidade de revisão da tabela. A cada 120 dias, a lei permite que, mediante ato do Ministério da Fazenda com o Comitê Gestor, após ser consultado o Ministério da Agricultura e Pecuária, permite a revisão da tabela do anexo 9 para que sejam incluídos outros produtos ou serviços que sirvam as mesmas finalidades dos que já foram contemplados. E um detalhe é que essa revisão permite, a lei estipula expressamente, no caso aqui no parágrafo 10º do 138, que sejam destinados produtos exclusivos para a fabricação de defensivos agrícolas. Está contemplado aqui também. Tá bom? Estão aí as características dos insumos agropecuários e aquícolas. Espero que vocês gostem, que tenha sido produtivo, que a gente possa se encontrar lá fora com essas informações, que é onde a gente pode produzir alguma diferença. Né? É isso, vamos avante.